Pontes. Você provavelmente já dirigiu por elas, caminhou sobre elas ou passou por elas nos trilhos. Mas as pontes americanas são muito mais fascinantes do que você imagina. De pontes desaparecidas a recordes de extensão, conheça 50 fatos surpreendentes sobre as pontes dos Estados Unidos da América que vão explodir sua mente. Número 50. A ponte mais antiga ainda em uso. Vamos começar com um trecho de história viva. A ponte Frankfort Avenue, em Filadélfia, é a mais antiga dos Estados Unidos da América ainda em uso atualmente. Construída em 1697, ainda hoje suporta tráfego. George Washington atravessou essa ponte a caminho de sua primeira posse presidencial, em 1789. Originalmente uma ponte de arco de pedra para carruagens, agora faz parte da Rota 13 dos Estados Unidos da América, com milhares de veículos passando diariamente. Mas a ponte da Avenida Frankfort, tecnicamente, não era uma ponte americana quando foi construída. A honra de ser a primeira ponte construída após a Revolução Americana vai para outra ponte completamente diferente. 49. A primeira ponte construída nos Estados Unidos da América, a Ponte do Rio Charles, foi construída em 1786 e conecta os bairros de Charlestown e North End de Boston. A ponte substituiu uma balsa que estava em operação desde 1630 e era operada pela Universidade de Harvard. Como condição para a concessão da ponte, uma quantia de 200 libras era paga anualmente para a faculdade para compensar a perda de renda da balsa. A ponte original já se foi hoje, substituída pela ponte Charlestown em 1900, e essa ponte está programada para ser substituída pela ponte Bill Russell em 2025. Número 48. Número 48. A ponte suspensa mais alta dos Estados Unidos. Da mais antiga à mais alta. A ponte Royal Gorge é a ponte suspensa mais alta da América. Construída em 1929 como uma atração turística, a ponte cruza 956 pés ou 291 metros acima do rio Arkansas, no Colorado. E não é para os fracos de coração. A ponte Royal Gorge manteve o recorde de ser a ponte mais alta do mundo de 1929 até 2001, quando foi ultrapassada pela ponte Liuguang na China. Hoje, a ponte e o parque ao redor são uma atração turística com gôndolas, montanha-russa aérea e tirolesa. A ponte-túnel da Baía de Chesapeake, vista do alto, parece incompleta ou com buracos, como se estivesse desaparecida em alguns trechos. Isso porque, como o nome sugere, é tanto uma ponte quanto um túnel. Em dois pontos distintos de sua extensão de 28 quilômetros através da baía, as estradas mergulham no subsolo para permitir a passagem livre de cargueiros pela importante rota de navegação na costa leste. O CBBT é, na verdade, um dos apenas 14 sistemas de ponte-túnel no planeta. E enquanto essa ponte desaparece, outra, na verdade, derrete. Número 46. A ponte derretendo. Há uma ponte em Chicago que, na verdade, derrete no calor do verão. A ponte do Zable tem componentes de aço que se expandem tanto em altas temperaturas que a cidade tem que molhá-la com água fria para que continue funcionando. Os engenheiros chamam esse fenômeno de expansão térmica, e em 2018, com as temperaturas do verão disparando, os componentes de aço e asfalto da ponte atingiram temperaturas de mais de 100 graus Fahrenheit, 37,7 graus Celsius, impedindo a abertura da ponte e a passagem de veleiros por baixo no rio Chicago. Embora a ponte do Subway nunca tenha corrido o risco de desabar, os Estados Unidos da América já viram sua cota de pontes desabadas ao longo dos anos. Número 45, Francis Scott Key. O incidente que ganhou mais manchetes nos últimos anos foi o desabamento da ponte Francis Scott Key em Baltimore em 2024. Quando o navio de contêineres Dolly sofreu um apagão total após deixar o porto de Baltimore, ele atingiu o pier sudoeste do arco da Central Trust, fazendo a ponte desabar em 1 minuto. 6 trabalhadores de manutenção rodoviária morreram no incidente. Antes do acidente, a ponte Key era usada diariamente por 34 mil veículos, incluindo 3 mil caminhões, alguns transportando materiais perigosos proibidos nos 2 túneis do porto. Número 44. A ponte Tacoma Narrows, apelidada de Galloping Gertie, no estado de Washington,
desabou apenas 4 meses após sua inauguração em 1940. A causa foi a flutuação aeroelástica. Ventos constantes de 40 milhas por hora, 64 quilômetros por hora, criaram uma oscilação violenta que destruiu a ponte suspensa. Imagens de seu colapso ainda são mostradas em escolas de engenharia, um lembrete dramático da importância da aerodinâmica. Durante sua curta existência, a ponte Tacoma Narrows foi a terceira mais longa ponte suspensa do mundo, atrás da ponte Golden Gate e da ponte George Washington. Notavelmente, apenas uma morte resultou do colapso. Tubby, um Cocker Spaniel. Número 43, a ponte cantante. Falando da ponte Golden Gate, ela canta: após a instalação de novas ripas de corrimão em 2020 para aumentar a resistência ao vento, os moradores notaram um zumbido estranho e agudo durante ventos fortes. Acontece que os novos corrimãos aerodinâmicos inadvertidamente criaram um enorme instrumento de vento. Os engenheiros estão agora trabalhando em maneiras de silenciar a melodia, mas por enquanto, em dias ventosos, a Golden Gate é o marco mais melodioso da área da Bahia. Número 42. Confusão de cor da Golden Gate. Outro fato insano sobre a ponte Golden Gate é que sua cor ferrugem mundialmente famosa não fazia parte do plano original. Devido ao notório nevoeiro da Baía de São Francisco, os designers rejeitaram as opções de preto carbono ou cinza aço, que eram padrão na época. A Marinha dos Estados Unidos da América pressionava por listras pretas e amarelas no marco para maior visibilidade aos navios que passavam. Por sorte, o aço usado na construção da ponte veio pré-revestido com um primer vermelho alaranjado para protegê-lo da corrosão. Irving Morrow, o arquiteto consultor, gostou tanto da tonalidade que fez lobby para que ela se tornasse a cor permanente da ponte. 41. Os cofres ocultos da ponte do Brooklyn. De um ícone da costa oeste para um segredo da costa leste, exploremos a ponte do Brooklyn. O famoso marco de Nova York tem adegas clandestinas construídas nas rampas que levam ao rio East, tanto no lado de Manhattan quanto no de Brooklyn. O caminho proposto para a construção da ponte em 1880 cortou 2 negócios de venda de bebidas alcoólicas, a Rackett's Wine Company e a Lloyd's Company. Para mantê-los satisfeitos, o engenheiro-chefe Washington Roebling incluiu os 2 cofres em seu projeto. Durante a Proibição, os cofres serviam como bares clandestinos para a elite nova-iorquina. Após um século de histórias, os cofres agora abrigam equipamentos de manutenção para Nova York. Número 40. Ponte transformada em instalação artística atravessando a cidade da ponte do Brooklyn, está o agora famoso Parque High Line, no lado oeste de Manhattan. A High Line, uma antiga ponte ferroviária de carga, foi abandonada em 1960 devido ao crescimento do transporte rodoviário interestadual nos anos 1950. A ponte permaneceu praticamente vazia até os anos 2000, quando Joshua David e Robert Hammond iniciaram a campanha Amigos da High Line. Eles pediram que a cidade transformasse os antigos pátios ferroviários em um espaço aberto urbano e galeria de arte pública por 240 milhões de dólares. Número 39. A ponte que brilha no escuro. A travessia Chillicothe em Portland é única de algumas maneiras. É a primeira grande ponte nos Estados Unidos da América projetada para permitir acesso a veículos de trânsito, ciclistas e pedestres, mas não a carros. Ela também brilha no escuro. O sistema de iluminação de Valentina Murphy e Doug Hollis altera os efeitos de iluminação da ponte baseado na velocidade, profundidade e temperatura do rio Willamette. Isso cria um espetáculo noturno sempre em mudança. Número 38. A ponte apenas para animais. Em construção agora e prevista para ser concluída em 2026, é a passagem de animais Wallace Annenberg em Agora Hills, Califórnia, logo fora de Los Angeles. Quando estiver concluída, a ponte será a maior travessia de vida selvagem do mundo, conectando as montanhas Santa Mônica com as colinas Simi sobre a autoestrada de 10 faixas 101. O principal objetivo da ponte é fornecer uma travessia segura para os leões da montanha sobre a perigosa autoestrada. Em 2020, biólogos descobriram que os leões da montanha da região estavam geneticamente isolados e se reproduzindo apenas em uma área restrita, levando a anormalidades físicas.
A ponte deve beneficiar gatos selvagens, coiotes, raposas cinzentas, aves de rapina, gambás, roedores, texucos, ursos negros, lagartos de cerca e veados de mula. Número 37. A ponte mais longa, a Causeway do lago Pontchartrain, em Louisiana, detém o recorde como a ponte contínua mais longa sobre a água no mundo. São 24 milhas, 38,6 quilômetros de comprimento do início ao fim. Isso significa que você poderia empilhar 4 montes Everest e meio ao longo dela de ponta a ponta. É tão longo que, em certos pontos, você não consegue ver terra em nenhuma direção, apenas água. Número 36. A ponte que um incêndio não conseguiu parar. O MacArthur Maze, em Oakland, Califórnia, tornou-se uma lenda da engenharia em 2007. Após a explosão de um caminhão-tanque em uma das rampas, derretendo parte do viaduto, os passageiros se prepararam para meses de interdição. Mas engenheiros e equipes surpreenderam a todos quando concluíram os reparos em apenas 26 dias. Um enorme bônus de incentivo acelerou o processo, provando que a construção acelerada não é apenas um mito e rendendo à corporação C.C. Myers um bônus de 5 milhões. O fato de a estrutura ter resistido à explosão sem colapso total também demonstrou como as modernas características de segurança e um bom design podem fazer uma enorme diferença quando ocorre um desastre. Número 35. A ponte testada pelo elefante. St. Louis deve muito de seu crescimento à Ponte Eads, concluída em 1874. Foi a primeira ponte de aço a atravessar o rio Mississippi e marcou um enorme salto na engenharia. Na época, era a ponte em arco mais longa do mundo e usava caixões de ar comprimido durante a construção, uma técnica que era inovadora, embora perigosa. Mas a própria ponte revolucionou o transporte e o comércio no Centro-Oeste. Para provar que era segura, atravessaram um elefante pela ponte, seguido por uma banda de marcha na inauguração. Número 34. A única ponte legal para salto de base nos Estados Unidos. Em Twin Falls, Idaho, a ponte Perriam se estende por quase 1.500 pés através do cânion do rio Snake e se eleva a 486 pés acima da água. É a única estrutura feita pelo homem nos Estados Unidos da América, onde o salto de base é legal durante todo o ano sem uma permissão. Aventureiros viajam de todo o mundo para saltar de sua borda com paraquedas. Até mesmo Evel Knievel tentou pular o cânion perto daqui em 1974, usando seu foguete a vapor, o Sky Cycle X2. Número 33. Pontes cobertas da América. Os Estados Unidos têm uma longa e famosa associação com pontes cobertas. Eles têm um nome apropriado. As pontes cobertas são pontes que possuem paredes e um teto, dando a ilusão de estar dentro de casa ou em um túnel. Associadas principalmente ao Nordeste rural, as pontes cobertas foram encontradas em todo o país. Houve um tempo em que até 12.000 pontes cobertas pontilhavam a paisagem, mas hoje esse número diminuiu para cerca de 750. Mitos populares sobre o propósito dessas pontes têm sido propagados há muito tempo. Alguns creem que foram erguidas para impedir que cavalos se assustassem com a água fluindo. Outros suspeitavam que as pontes ajudavam a impedir que os viajantes soubessem exatamente em que tipo de cidade estavam entrando. O motivo real é muito mais prático, para proteger as principais treliças de madeira dos efeitos do clima. Número 32. A capital da ponte coberta. Devido a um livro e filme de sucesso, Madison County, Iowa, ficou conhecida por suas românticas pontes antigas. Uma vez casa de 19 pontes cobertas, apenas 6 sobrevivem hoje. Cada uma é uma homenagem ao artesanato do século XIX. As pontes do condado de Madison são belas e têm significado histórico. 5 estão no Registro Nacional de Lugares Históricos. Elas atraem turistas, fotógrafos e românticos incuráveis igualmente. 31. A Ponte Assombrada. A Ponte de Emily é uma ponte coberta de uma única faixa, com 50 pés de comprimento, localizada em Stowe, Vermont. A lenda conta que, em meados do século XVIII, uma garota pobre chamada Emily deveria encontrar seu rico amante na ponte para fugir secretamente contra os desejos de sua família. Quando ele não apareceu, supostamente Emily morreu no local da ponte. Hoje,
A ponte é uma atração para turistas e investigadores paranormais, com histórias de arranhões semelhantes a garras nas laterais dos carros e a voz fantasmagórica de Emily emanando de dentro da ponte. Número 30. A ponte mais larga. Já cobrimos a mais longa, agora vamos para a ponte mais larga dos Estados Unidos. Essa honra vai para a Ponte Driscoll, parte do Garden State Parkway de Nova Jersey. A Ponte Driscoll comporta impressionantes 15 faixas de tráfego e 6 faixas de acostamento, fazendo com que a largura total, em alguns pontos, chegue a cerca de 76 metros, o que é aproximadamente a altura de uma sequoia gigante. Mas tudo é maior no Texas e nós realmente encontramos um que supera isso. Número 29. A ponte com mais faixas. A enorme expansão da Katy Freeway em Houston deu origem a um monstro. A ponte mais larga do mundo, segundo algumas contagens. A seção sobre a Beltway 8 possui 26 faixas, incluindo faixas principais, vias de acesso e faixa de alta ocupação. Tecnicamente um viaduto, uma ponte construída sobre a terra, este trecho redefiniu a frase carga larga. Construído para aliviar o notório trânsito de Houston, é mais como uma praça de transporte expansiva do que uma ponte tradicional. Mesmo com todas as faixas, o trânsito ainda pode congestionar. Prova de que quando se trata de infraestrutura, maior nem sempre é mais suave, mas certamente é impressionante. Número 28. 2 pontes em uma em Portland, Oregon. A ponte de aço é uma rara joia da engenharia. Ela tem 2 decks, e ambos podem se mover. É a única ponte de 2 andares com elevadores independentes no mundo. O deck inferior, usado por trens, bicicletas e pedestres, pode ser elevado separadamente do deck superior, destinado a automóveis. A elevação dupla permite que o tráfego fluvial passe com mínima interrupção. Inaugurada em 1912, a ponte já viu bondes elétricos, locomotivas a diesel e trens leves. É uma maravilha mecânica, o sonho de qualquer multitarefa e um conector essencial em uma das cidades mais bike-friendly do país. 27. A ponte com um parque no topo Dallas transformou uma monstruosidade de rodovia em um oásis verde com a ponte do Parque Clyde Warren. Este parque de deck fica no topo da rodovia Woodall Rogers, rebaixada, e conecta sem problemas os bairros Uptown e Downtown da cidade. A ponte do parque, feita de concreto e vigas de aço, abriga árvores, fontes, food trucks e até um parque para cães, enquanto os carros passam velozmente abaixo, sem perceber que estão sob um espaço público. Inaugurado em 2012, ele reimaginou o que uma ponte pode ser. Não apenas um caminho sobre algo, mas uma plataforma para algo. Tornou-se um modelo para a revitalização urbana em todo o país. Número 26. A ponte reciclada. Por que jogar fora uma ponte quando você pode reciclá-la? Isso ocorreu com o vão leste original da ponte da Baía de São Francisco, Oakland. Após a substituição em 2013, partes da antiga ponte foram resgatadas e reutilizadas. Parte do aço foi usada para criar uma ciclovia em Oakland. As partes foram derretidas para reutilização em arte pública e arquitetura pela Califórnia. Até os rebites icônicos da ponte viraram pesos de papel e lembranças. A ponte coberta de West Liberty, em Geneva, Ohio, se estende por apenas 18 pés, 5,5 metros, sobre o Cowles Creek, sendo a ponte coberta mais curta dos Estados Unidos. A ponte foi projetada por John Smolin, o ex-engenheiro do condado de Ashtabula, e o cérebro por trás de outro recorde, a ponte Smolin Gulf, a ponte coberta mais longa da nação, estendendo-se por 613 pés ou 187 metros. Número 24. A ponte californiana para o nada. Não há uma, mas 2 famosas pontes para o nada na América. A primeira é uma ponte real nas montanhas San Gabriel do sul da Califórnia. A ponte para o nada de Los Angeles foi construída em 1936, sobre um vão esculpido pelo afluente leste do rio San Gabriel. A ponte foi construída para servir como um elo em uma estrada entre o Vale San Gabriel ao sul e Wrightwood ao norte.
Porém, na primavera de 1938, uma grande enchente destruiu a estrada que levava à ponte. A estrada nunca foi restaurada e a construção foi abandonada devido à falta de investimento financeiro. A ponte continua isolada nas montanhas San Gabriel. A ponte para o nada tornou-se um destino para caminhantes e praticantes de bungee jump que saltam do lado da dramática ponte em forma de arco. 23. A ponte para o nada do Alasca. A ponte para o nada do Alasca, oficialmente chamada de Ponte da Ilha Gravina, nunca foi realmente construída. Foi uma proposta de ponte no início dos anos 2000 para conectar Ketchikan, Alasca, à Ilha Gravina, que na época tinha apenas 50 habitantes. O custo da ponte foi estimado em 398 milhões de dólares. Tornou-se um símbolo nacional de gastos governamentais desnecessários. E John McCain aproveitou a questão em sua campanha de 2008 como emblemática do desperdício governamental que ele queria parar. O problema? Sua companheira de chapa era a favor do projeto antes de ser contra. 22. A ponte flutuante de Seattle, também chamada de Ponte 520, é a ponte flutuante mais longa do mundo, estendendo-se por mais de 7.700 pés. Sobre as águas do Lago Washington, ela é sustentada por enormes pontões de concreto, ao invés de pilares ou torres. O fundo do lago é profundo e macio demais para pilares de ponte convencionais. A ponte flutua na superfície da água, flexionando e balançando com o vento e as ondas. Número 21. A ponte feita de vidro. Aterrorizante e bela, a ponte suspensa de Gatlinburg, no Tennessee, é a mais longa ponte suspensa para pedestres da América do Norte. Ela se estende por 680 pés, 207 metros, através de um vale nas montanhas fumegantes, mais longa que 2 campos de futebol. O centro da ponte apresenta um vão de 30 pés, 9 metros, feito inteiramente de vidro. Ao atravessar, os visitantes podem olhar diretamente para o chão da floresta centenas de pés abaixo. Algumas pessoas adoram a emoção, outras paralisam no percurso. De qualquer forma, é uma das experiências de ponte mais únicas do país. Número 20. A ponte de vidro. A ponte de vidro em Tacoma, Washington, é um pouco de um equívoco. Inaugurada em 2002 como um presente para a cidade, a ponte pedestre de 152 metros conecta o Museu do Vidro, no Telfaus Waterway, ao centro de Tacoma. Todo o caminho é revestido por instalações de vidro e obras de arte do artista Dale Chihuly, que descreve a ponte como o portal que dá as boas-vindas às pessoas para Tacoma. Número 19. A ponte que mudou uma nação. Às vezes, a importância de uma ponte é derivada do que aconteceu lá. Atravessando o rio Alabama em Selma, a ponte Edmund Pettus tem pouco mais de 1.200 pés, 366 metros de comprimento, mas seu impacto na história americana é monumental. Construída em 1940, essa modesta ponte de arco de aço tornou-se o epicentro do movimento dos direitos civis no Domingo Sangrento, em 7 de março de 1965. Manifestantes pacíficos atravessando a ponte foram brutalmente atacados por policiais estaduais, chocando a nação com as imagens. O evento ajudou a galvanizar o apoio à Lei dos Direitos de Voto de 1965. Hoje a ponte ainda está de pé, desgastada, mas orgulhosa. Um símbolo de coragem, luta e a jornada inacabada em direção à justiça. Algumas pontes carregam tráfego, outras carregam história. Número 18. A Ponte Abridor de Latas. Há uma pequena ponte em Durham, Carolina do Norte, que ficou famosa na internet por não se dar bem com caminhões. Apelidada de Abridor de Latas, o viaduto da Rua Gregson tem uma altura livre de apenas 12 pés, 3,6 metros, e durante anos devorou alegremente veículos altos. Caminhões-baú, vans de mudança e até caminhões de aluguel foram vítimas do impiedoso feixe de aço da ponte. Uma webcam foi instalada para filmar os danos e o YouTube gerou as risadas. Em 2019, a cidade finalmente a elevou em 20 centímetros, mas não se preocupe, ela ainda consegue morder ocasionalmente. 17. A Ponte da Unificação. Em Washington, Distrito de Colômbia, a Ponte Memorial de Charleston é mais que uma simples ponte.
É uma travessia simbólica entre a guerra e a paz. Concluída em 1932, ela atravessa o rio Potomac, conectando o Memorial Lincoln ao Cemitério Nacional de Arlington. Sua localização não é por acaso. Representa a reunificação do Norte e do Sul após a Guerra Civil, com Lincoln olhando para os túmulos dos soldados da União e Confederados caídos. Soldados marcham por ela em trajes completos durante funerais de Estado e eventos nacionais. 16. A Ponte do Troll. A Ponte George Washington de Seattle tem uma charmosa ponte levadiça, vistas encantadoras e um troll vivendo embaixo. Aninhado sob o que também é conhecido como a Ponte Aurora, está o Troll de Fremont, uma colossal escultura de concreto agarrando um Volkswagen Beetle como se fosse um brinquedo. Com 18 pés de altura, 5,5 metros e pesando 13.000 libras, ou 5.897 quilos, quase tanto quanto um elefante. O Troll de Fremont foi instalado em 1990 como um projeto de arte pública. Esse ciclope gigante rapidamente se tornou um ícone cult e um imã de selfies. Número 15. Ponte dos Morcegos. A ponte da Avenida Congresso em Austin parece comum durante o dia. 6 pistas de tráfego sobre o lago Lady Bird. Mas ao anoitecer, ela vira palco para a maior colônia urbana de morcegos da América do Norte. Em noites de final de primavera e verão, quase 1,5 milhão de morcegos brasileiros de cauda livre emergem de debaixo da ponte em uma nuvem giratória de asas. Turistas se aglomeram para vê-lo. Moradores planejam encontros noturnos ao seu redor. Morcegos até ajudam a controlar mosquitos. Número 14. Outra ponte assombrada. A ponte coberta de Saxe, perto de Gettysburg, Pensilvânia, construída nos anos 1800, foi utilizada por tropas da União e Confederadas durante a Guerra Civil. Alguns afirmam que ainda é, mas agora com fantasmas. Visitantes relatam ruídos estranhos, figuras nebulosas e pontos frios mesmo no calor do verão. Segundo a lenda, 3 espiões confederados foram enforcados nas treliças da ponte e seus espíritos permaneceram. 13. Cidade das Pontes. Pittsburgh não tem apenas algumas pontes. Tem 446 delas. Isso é mais do que Veneza. Aninhada entre os rios Allegheny, Monongahela e Ohio, Pittsburgh se autodenominou a Cidade das Pontes. A mistura da cidade de vales, rios e rotas da indústria siderúrgica a transformou em uma capital da construção de pontes. Do trio de pontes irmãs de cor amarela brilhante perto do PNC Park, a icônica ponte Fort Pitt, Pittsburgh prova uma coisa: se não dá para contornar, construa uma ponte. A ponte George Washington é a ponte mais movimentada do país, transportando o maior volume de tráfego. Estendendo-se sobre o rio Hudson entre a cidade de Nova York e Nova Jersey, essa gigante de 2 níveis vê uma média de mais de 100 milhões de veículos por ano, cerca de 300 mil por dia. Construída em 1931, originalmente tinha apenas um nível. Mas na década de 60, engenheiros literalmente dobraram a aposta adicionando um segundo deck, ganhando o apelido de Martha, como em George e Martha Washington. Com 14 faixas, uma vista insana do horizonte e tráfego constante, é menos uma ponte e mais uma linha de conga de concreto sem parar. 11. A Ponte dos Espiões. Estendendo-se por águas turquesa, como um fio de espaguete, a ponte de 7 milhas nas Keys da Flórida é uma das mais longas nos Estados Unidos da América e definitivamente parece ser. Concluída em 1982, a ponte atual substitui a versão original de 1912, construída pelo magnata ferroviário Henry Flagler. Por 7 milhas, 11 quilômetros, você está cercado apenas por céu, mar e talvez 1 ou 2 pelicanos. A ponte é tão pitoresca que Hollywood veio chamá-la para torná-la uma estrela. Notavelmente, as verdadeiras mentiras dos filmes de espionagem Licença para Matar e Velozes e Furiosos. Número 10. Ponte das Fezes de Pombos. Em 2007, quando a ponte do rio Mississippi número 35 Oeste desabou em Minnesota, matou 13 pessoas e feriu cerca de 145. Antes de cair, a ponte certamente teve sua parcela de problemas comuns, tendo sido castigada pelo tráfego e enfraquecida por parafusos faltantes e aço rachando.
Especialistas encontraram quantidades significativas de guano de pombos corrosivo ao analisar a ponte que desabou. Cheio de amônia e ácidos, o excremento provavelmente acelerou as reações químicas que enferrujaram o aço por baixo. Porém, como logo veremos, as fezes de pombos não são o único excremento que pode afetar o tráfego nas pontes. Número 9. Dave Matthews Band Toilet Bridge. Em 2004, a ponte da rua Quincy de Chicago fez manchetes não por sua arquitetura, mas pelo que caiu sobre ela. Um ônibus de turnê da Dave Matthews Band estava atravessando a ponte quando, por razões que não são totalmente claras, o motorista esvaziou o tanque séptico do ônibus através de uma grade na estrada. Infelizmente, essa grade estava diretamente acima de um passeio de barco a céu aberto, cheio de passageiros desavisados. Mais de 800 libras, 363 quilos de resíduos, choveram sobre o cruzeiro fluvial abaixo. Processos judiciais se seguiram, multas foram pagas, desculpas foram emitidas e Chicago adicionou um risco biológico vindo de cima à sua lista de experiências turísticas improváveis. Número 8. A ponte roubada. Em 2011, ladrões na Pensilvânia realizaram o roubo de infraestrutura definitivo. Eles roubaram uma ponte de aço inteira de 15 metros. Eles desmontaram tudo, desde parafusos até vigas, durante vários dias e venderam como sucata. As autoridades em North Beaver Township só perceberam que estava faltando quando alguém foi usá-la e simplesmente não estava mais lá. Aparentemente, roubar fiação de cobre era coisa pequena. Essa equipe subiu de nível para pontes inteiras. Número 7. A ponte que lançou 1000 comerciais. Posicionada dramaticamente ao longo da Highway 1 da Califórnia, a ponte do Riacho Bixby é uma superstar. Construída em 1932 durante a Grande Depressão, este arco de concreto se estende por 714 pés através de um cânion acidentado e tem 280 pés de altura. 85 metros de altura? Devido à sua localização de tirar o fôlego e design elegante, ele apareceu em dezenas de comerciais, programas de televisão e inúmeras selfies no Instagram. É uma das pontes mais fotografadas do mundo, ainda que muitos que a fotografam desconheçam seu nome. Número 6. A ponte que tecnicamente é uma barragem. A barragem Hoover não é apenas uma barragem. Também é uma ponte pela qual se pode dirigir. Finalizada em 1936, ela tem uma estrada bem no topo. Desde 2010, no entanto, o tráfego passou a ser desviado para a ponte Michael Callahan Pat Tillman. Por anos, foi a rota principal para caminhões e viajantes, o que significava que o sistema de posicionamento global poderia indicar que você dirigisse em uma barragem. Veículos ainda podem usar a ponte no topo, mas a entrada do Arizona está fechada. Os visitantes podem dirigir pela ponte e admirar a engenharia antes de virar e voltar pelo caminho que vieram. Número 5. A ponte Verrazano-Narrows de Nova York, que conecta Staten Island e Brooklyn, detém o título de ponte com o maior pedágio nos Estados Unidos da América, chegando a custar $19. Inaugurada em 1964, era a mais longa ponte suspensa do mundo na época. A ponte se estende por 13.700 pés, 4.176 metros e oferece vistas deslumbrantes do Porto de Nova York. Apesar do alto pedágio, continua sendo uma artéria vital para os pendulares e um elemento chave do horizonte da cidade. Seu nome homenageia o explorador italiano Giovanni di Verrazzano, o primeiro europeu a entrar no Porto de Nova York. Número 4. O ícone da Rota 66, a ponte Chain of Rocks, perto de St. Louis, Missouri, é famosa por sua curva de 30 graus no meio, peculiaridade para evitar uma torre de captação de água. Inaugurada em 1929, serviu aos viajantes da histórica Rota 66 até 1970. Agora uma trilha para pedestres e ciclistas, oferece vistas panorâmicas do rio Mississippi. O ângulo único da ponte e seu charme histórico a tornaram favorita entre fotógrafos e aficionados por história. Ela até apareceu no filme Fuga de Nova York, de 1981, servindo como a fictícia ponte da Rua 69. Número 3. A Ponte Espiral. Construída em 1895, a original Ponte Espiral de Hastings, em Minnesota,
não era apenas única, era vertiginosa. Em vez de uma rampa padrão, a ponte apresentava uma abordagem em espiral que enrolava o tráfego em um círculo de 360 graus antes de atravessar o rio Mississippi. Os residentes queriam que a ponte terminasse no centro movimentado da cidade, não o contornando. Apesar de demolido em 1951, o original ainda vive na memória local. Hoje, a cidade celebra orgulhosamente seu legado com um festival e pontes um pouco mais diretas. Número 2. O estado das pontes dos Estados Unidos da América. Das mais de 600 mil pontes nos Estados Unidos, aproximadamente 6,8%, cerca de 42 mil, são classificadas em condição ruim a partir de 2024. Essas pontes não estão necessariamente à beira do colapso, mas exigem manutenção significativa ou substituição. Apesar dos esforços contínuos e investimentos federais, como ato de investimento e empregos em infraestrutura, o ritmo das reparos é gradual. Muitas dessas estruturas envelhecidas continuam a suportar o tráfego diário, destacando a importância do financiamento contínuo da infraestrutura e atenção para garantir a segurança e funcionalidade em toda a rede de transporte da nação. E, finalmente, número 1, a primeira ponte. Muito antes do aço e do concreto, havia a ponte de terra de Bering, possivelmente a original gangster das pontes americanas. Cerca de 35.700 anos atrás, durante a última era do gelo, os níveis do mar baixaram e expuseram uma massa de terra de 966 quilômetros de largura entre a Sibéria e o Alasca. Não era uma ponte no sentido moderno, sem pedágios, sem engarrafamentos, mas pode ter transportado os primeiros humanos para a América do Norte. Esta antiga travessia conectou continentes, provocou migrações e moldou a própria população do hemisfério ocidental. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais como este, inscreva-se e ative as notificações. Agradeço muito, faz toda a diferença. Nos vemos em breve no Matchpack.